Olá, meu nome é Rosiana Cristine, eu sou professora de arte do CIEP Oswald de Andrade, da 6ª CRE do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos para mais uma aula de artes, né? A nossa aula de hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar um pouquinho sobre o Art Nouveau e também do artista Gustav Klimt. O Gustav Klimt, ele é um artista austríaco que viveu entre os anos de 1862 até 1918. Mas antes de falar do Gustav Klimt, nós vamos falar um pouquinho lá do movimento Art Nouveau. Há quem diga que esse movimento Art Nouveau era um pouco excêntrico, mas na verdade ele não era nada mais do que um movimento que exaltava a natureza. É um movimento que tomou conta da arquitetura, da arte, das artes plásticas, da pintura, e ele procurava trazer elementos da natureza para os trabalhos que eram realizados na época. Na arquitetura, a gente consegue identificar a presença do Art Nouveau em algumas obras. Eu trouxe aqui algumas imagens para mostrar para vocês de como seria a presença do Art Nouveau na arquitetura. Essa primeira imagem aqui mostra aquelas partes assim de varandas onde tinham ferro fazendo o guarda-corpo de varandas, e vocês podem notar o quanto tem a presença da curva nesse ferro, né? Apesar do ferro ser um material rígido, o Art Nouveau conseguiu trazer para um material tão pesado, tão rígido, a presença de curvas, deixando com que ele ficasse mais orgânico, né? Outra imagem aqui que nós temos seria justamente de uma varanda também, onde a presença desse guarda-corpo da varanda tem as formas todas arredondadas, né, com muita curva. Um dos principais elementos do Art Nouveau é justamente a presença de curvas, de linhas onduladas. Aqui também mais um exemplo de uma sacada, né, que poderia ser. Esse aqui a gente até encontra muito nesses prédios assim de centros históricos, né? Ainda encontramos bastante esse tipo de guarda-corpo na varanda, né? Aqui também temos a presença numa escada no interior de uma residência, né, onde o estilo Art Nouveau está assim claríssimo, né? Tem a presença de muitas curvas e inclusive também do uso do dourado, né? Que é uma coisa que também acontecia no Art Nouveau. Agora passando para o nosso artista, né, em questão, que é um artista que recebeu influências do Art Nouveau, que é o Gustav Klimt. Eu vou mostrar algumas obras dele aqui para vocês perceberem aquilo que eu estou falando, né, dessa ligação do Art Nouveau com as obras do Gustav Klimt. Essa aqui é uma obra muito conhecida do Gustav Klimt, né, é a Árvore da Vida. E nessa árvore a gente consegue identificar as mesmas curvas que estavam lá naquelas outras imagens anteriores que eu mostrei para vocês. O Gustav Klimt, ele gostava muito de usar esse elemento sinuoso, esse elemento da natureza nas obras dele, né? Essa obra é de um período que ele já trabalhava muito com o dourado também, de uma fase dourada, né, que nós chamamos. E é uma obra muito bonita, muito interessante. Aqui está também, né, mais uma outra obra com uma partezinha atrás ali, você consegue enxergar aqueles elementos sinuosos. Outra imagem também, ó, todas elas muito parecidas, todas elas carregadas desse elemento orgânico, digamos assim, né? Mais uma imagem para vocês se deliciarem, ok? Bom, vou deixar um pouquinho de lado agora aqui o computador, para a gente ter espaço para a nossa atividade. E antes disso também eu vou mostrar para vocês aqui que eu tenho impressa algumas dessas imagens que eu mostrei ali, para que fique de visualização melhor, né? Temos aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Porque ali no computador às vezes a claridade, né, atrapalha um pouco. Outro está aqui, ó, para vocês verem esses elementos. Olha quantas curvas temos aqui. E também os padrões, né? Ele segue muito esses padrões.
aqui uma parte mais pertinho da árvore da vida. Para os alunos do 6º ano, nós estamos trabalhando sobre o Gustav Klimt antes da nossa parada. Inclusive, a gente já andou realizando um trabalho que está inacabado, mas a gente vai terminar ele quando a gente voltar para a sala de aula. E hoje eu trouxe uma outra proposta, também a respeito desse mesmo artista, né? A nossa proposta de hoje é que a gente faça uma composição que possua muitas curvas, assim como as composições do Gustav Klimt, né? Nós vamos usar papel, quase sempre a gente usa, né? E nós vamos fazer uma atividade bem interessante. Eu vou precisar do meu lápis e também de algum papel que seja mais rígido, cartolina, ou um pedaço de caixa, ou um papelão, tá? Eu tenho aqui um pedaço de cartolina, de uma caixazinha que ele é bem durinho, e aí ele vai me ajudar a fazer a proposta que eu tenho para fazer. A ideia é que vocês peguem um papel que seja mais rígido e que desenhe nesse papel uma curva, alguma coisa assim que seja circular, que seja espiral, que tenham curvas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, digamos que eu pegue aqui com meu lápis e faça um desenho mais ou menos assim. Ó, uma curva, ok? Eu posso também pegar aqui um outro papel, fazer um outro tipo de curva, assim, ok? E aí eu vou criar vários tipos de curvas que eu achar interessante. Eu posso aproveitar algum material que eu tenho que seja curvo. Por exemplo, eu tenho aqui uma fita durex, eu posso usar ele assim para me auxiliar na hora de fazer a curva, se eu achar muito complicado, né? Então eu posso usar alguma ferramenta que me auxilie nesse trabalho e aí eu completo aqui a ponta, né? Ó. Ok? E aí, a partir desses momentos, depois que eu tiver essas curvas todas desenhadas, eu vou recortar elas. Eu tenho algumas aqui que eu desenhei já recortadas, ó. Algumas. Certo? Ó, você tá ali, ó. Sim. E tem esse aqui também que eu fiz no formato de folha. Lembrando que se o Art Nouveau usava muito elementos da natureza, a folha também faz parte, né? E aí, qual é a proposta? É que a gente pegue o nosso papel, pegue essas formas que nós fizemos nesse papel mais rígido e a gente monte aqui nesse papel algum desenho que utilize essas formas. Então, eu posso ir colocando, eu ponho a minha forma, eu risco em volta dela, né, e vou criando composições. Eu posso simplesmente fazer a repetição da forma, de várias, né, posições que eu quiser, ou eu posso sobrepor a forma uma sobre a outra. Eu vou riscando assim, ó, contornando em volta, eu posso sobrepor. E aí eu já trouxe aqui alguns modelos do que poderia surgir a partir dessa nossa atividade. Ó, eu trouxe aqui um modelo, olha, tá vendo? Desse daqui que eu fiz com essa folha, com essa aqui da folha, e com esses outros círculos. Ó. E aí pode criar uma composição assim. Tem assim também, ó. Seria bem interessante, né? Está repetindo a mesma forma que eu criei. Temos essa outra aqui, ó, também bem interessante, né? E também tem uns que são preto e branco. Seria aqui, ó, a repetição dessa forma, ó. Pode ser assim, pode ser assim. Criou um padrão, né? Temos esse outro aqui também, ó, em preto e branco. Assim. Ok? Então, nós temos várias maneiras de criarmos uma composição a partir das curvas inspiradas no Art Nouveau, inspiradas nas obras do Gustav Klimt também. Ok? Então, essa é a nossa proposta de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem teremos mais. Okay? Beijo para vocês.